a palavra do Senhor nos diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Então, primeira declaração do Senhor Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Então vamos orar e pedir a direção do Senhor. Amado Deus, nós suplicamos, Pai, Tua graça, a supervisão do Teu Santo Espírito para nos auxiliar, nos ajudar, Deus, na compreensão de Tua Palavra, na transmissão da Tua Palavra. Ajude, Deus, para que nada nos atrapalhe. Ajude os irmãos que estão em casa, para que não haja distrações. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deixe-me tentar situar os irmãos dessa passagem, para a gente entender o que Jesus quer dizer aqui em João 6,35. Eu quero sugerir também aos irmãos que decorem, memorizem essa passagem. E vão memorizando as próximas, né? João 6,35, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Lá no capítulo 5, João registra o milagre da cura de um paralítico. E essa cura se deu no dia de sábado. E curar um paralítico não seria um problema, ou talvez fosse para os judeus, enfim. Mas o maior problema foi ter feito isso no dia de sábado para os judeus. E muitos deles ficaram revoltados com Jesus. E Jesus chegou a se colocar de igual para igual com o Senhor Deus, o Pai. Quando ele disse que se o Pai trabalha até agora, no dia de sábado, com Jesus não seria também diferente. Ao chamar Deus de Pai dele, e ele dizer esse Filho de Deus, aquilo revoltou os judeus. Interessante que a expressão Filho de Deus é importantíssima aqui no livro de João. Tão importante que eu não sei como as testemunhas de Jeová não compreendem a força dessa expressão, Filho de Deus. Porque quando os judeus ouviam Jesus dizer que ele era Filho de Deus, eles pegavam em pedras para atacar em Jesus, ficavam revoltados, porque Jesus estava dizendo que ele era igual a Deus. Né? Igual a Deus. Unigênito, gerado de Deus. Os judeus desejavam matar Jesus por causa disso. E depois Jesus, lá no capítulo 5 ainda, Jesus explica aos judeus a razão de ele realizar essas obras. Por que ele realiza essas coisas? Porque as obras de Jesus testemunhavam que ele e o Pai tinham um propósito nesse mundo. As obras de Jesus testemunhavam de Deus, o Pai. E era para que os judeus, para que todas as pessoas reconhecessem que Jesus é um enviado de Deus, do Pai. Depois disso, a gente começa a perceber, sempre é assim, né? Quando Jesus realizava, pode abrir, por favor? Aqui. Quando Jesus realizava algum milagre, muitas pessoas seguiam a Jesus. Aqui no capítulo 6, versículo 2, vai dizer que uma numerosa multidão seguia Jesus, porque tinham visto os sinais que ele tinha feito na cura de enfermos. Aqui no capítulo 6, versículo 2. Então, muita gente seguia Jesus porque ficava maravilhado com os milagres que ele realizava na cura dos enfermos. E o povo seguiu a Jesus por causa das maravilhas que ele realizava. E aí, aqui no capítulo 6, nas partes iniciais aqui, Jesus olha para aquela multidão que o segue, né? E percebe que está numa necessidade ali, está no momento que as pessoas vão começar a ter fome. Jesus olha para a multidão e experimenta um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, Filipe, e pergunta para ele, já sabendo do que ia fazer, mas ele pergunta para Filipe: onde é que a gente pode encontrar pão para alimentar essas pessoas? Lá nos versículos 5 e 6. A resposta de Filipe é ingênua, né? E ele diz que nem ao menos com 8 meses de salário, na época, em mãos, seria suficiente para cada um receber
um só pedacinho de pão. 8 meses de salário seriam insuficientes para alimentar aquela multidão. Parece que era muita gente seguindo a Jesus. Depois aparece André na cena, um outro discípulo, e ele chega com um rapazinho, né, que ficou aí conhecido pela música de 4x1, 5 pães e 2 peixinhos. Ele aparece com esses 5 pães e 2 peixes, e os discípulos, e o próprio André, ele diz que aquilo é insuficiente. Olha, tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus surpreende a todos, pede que todos se sentem na relva do monte, dá graças a Deus, Deus, obrigado pelo pão, distribui a todos os pães e os peixes, e os versículos 10 e 11 vai dizer que aquilo foi uma generosa quantidade, e ainda sobrejou, ainda sobrou. E por que esse milagre é tão importante a gente falar aqui? Ele tem muito a ver com a mensagem de João 6,35. João 6,35, eu sou o pão da vida. O livro de João, os irmãos aqui conhecem bem isso, eu já falei muitas vezes sobre isso, eu já afirmei várias vezes. Ele narra aqui pelo menos uns 7 milagres de Jesus, ou mais, se a gente contar com a pesca milagrosa no capítulo final. E esses sinais no livro de João, aliás, esses milagres no livro de João são chamados de sinais. Lá em João, capítulo 20, versículo 30, no capítulo 20, versículo 30, nós temos o propósito do livro. Por que o livro foi escrito? Por que esse livro foi escrito? Aí João diz assim, João 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. No versículo seguinte, versículo 31, ele vai dizer: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, João chama o seu livro de livro dos sinais. Jesus fez muitos sinais. Estes o quê? Sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo nele, nós tenhamos vida em seu nome. Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Observar os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, que ele de fato é o Cristo, o Filho de Deus, e crer nisso. Se aproximar de Jesus, conhecer Jesus e crer em Jesus. Esse é o propósito do livro de João. Por isso que muitas pessoas sempre recomendam a um novo convertido, né, ou uma pessoa que não conhece a palavra, a ler o Evangelho de João. Porque ele é muito claro no seu propósito. Apesar de ter alguns assuntos também complexos com relação à teologia. Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Oferecer crença às pessoas acerca de Jesus por meio dos sinais que ele manifestou nesse mundo e registrados aqui pelo discípulo amado. Então, resumindo, o registro dos sinais tem o propósito de produzir crença em Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus e para conceder a vida eterna. Esse é o propósito. Então, o livro e os milagres registrados aqui de Jesus devem ser lidos a partir desse propósito, de produzir crença ao leitor. Então, os milagres de Jesus não tinham um propósito, como algumas pessoas pensam, de fazer as pessoas ficarem contentes, satisfeitas com aquele milagre que Jesus realizou. Os milagres apontavam para além do milagre em si. Apontam para Jesus. E não é assim hoje em dia. As pessoas falam muito de milagres. A propaganda é do pastor, é do apóstolo, é do bispo, é da bispa, tem até bispa, né? É da pastora. Na Bíblia tem uma pastora só, né? Mas era pastora de ovelha mesmo. Não era de gente. Mas tudo bem. Eu sou machista demais.
Mas é a Bíblia, né? O que eu posso fazer? Mas fala-se da igreja, aquela igreja ali, ó, as pessoas realizam milagres. Aquele pastor realiza milagres. Aquela pastora, aquele bispo realiza milagres. Mas o objetivo dos milagres não era esse. Não era apontar para as pessoas, não era apontar para o fato em si, a situação em si, o milagre em si, o sobrenatural em si, mas apontar para Jesus. Quando Jesus realizava um milagre, era para que as pessoas crescem que Ele de fato é o Cristo, o Filho de Deus, e as pessoas crescem nele e recebessem a vida eterna. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, o propósito não é diferente, né? O propósito é que as pessoas crescem em Jesus como enviado de Deus. Isso fica claro quando João registra aqui que muitas pessoas creram naquele milagre, creram no sinal, muitas daquelas pessoas crescem naquele sinal que Jesus realizou. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas não compreendiam as implicações disso. No versículo 14, diz assim, ó: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Deixa eu perguntar para os irmãos que estão aqui. Essa afirmação é verdadeira? Sim ou não? Sim, né? Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sim, de acordo. O problema é depois. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, eles sabiam, esse é o verdadeiro, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Mas as implicações disso estavam totalmente equivocadas. Eles reconheceram que esse era o profeta que deveria vir ao mundo, mas de uma outra perspectiva. Era uma outra expectativa que se tinha. E muitos ali acreditavam que o Messias, o Cristo, seria o libertador de Israel, aquele que vai acabar com a opressão que o povo sofria na época. E Jesus era alguém capaz de fazer os sinais que ele fazia, né, como disse Nicodemos lá no capítulo 3. Ele disse: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Alguém capaz de fazer os sinais que ele fazia, capaz de curar, capaz de multiplicar pães e peixes para uma multidão, seria absolutamente capaz de livrar o povo de Israel, na época os judeus, da opressão dos romanos. Era muito simples. Ora, alguém que as pessoas vendo ali, rapaz, eu soube, ele foi para o casamento lá de Bichim e transformou água em vinho, eu vi lá, eu soube, fulano, não, eu estava lá, a minha mãe disse também, pois é, ele transformou água em vinho, ele curou um paralítico. Gente, esse homem aí é diferenciado. Ele multiplicou pães e peixes. Ora, esse era o profeta que deveria vir ao mundo. Isso. Vamos transformá-lo em nosso rei. Ele vai ser o nosso rei. E se ele faz tudo isso, é porque ele é o Messias que deveria vir para acabar com a opressão romana sobre nós. Ele, Jesus, né? Ele veio causar revolução aqui. E aí começaram a querer causar ia dizer aglomeração, mas na época era permitido, né? Mas as pessoas começaram a querer causar uma espécie de revolução. Vamos proclamar o rei, ele vai ser o nosso rei. Mas Jesus não é um revolucionário. Não nos termos daqueles, né? E nem nos termos das ideologias atuais. Jesus é rei, mas Jesus não é rei conforme os padrões do mundo. Jesus é Senhor, mas Jesus não é Senhor conforme os padrões desse mundo. Ele não veio simplesmente para livrar o seu povo
das opressões dos líderes desse mundo. Ele pode fazer isso também. Mas o seu principal objetivo ao vir a esse mundo é libertar o povo da opressão do pecado que há em seu coração. E é isso que muitos crentes não entendem e acham que Jesus é aquele revolucionário. Jesus é o Karl Marx. Mas todas as ideologias desse mundo estão fazendo uma imagem de Jesus distorcida. Mas Jesus não é esse rei que muitas pessoas pensam. Ele não veio para simplesmente lutar a guerra do mundo, as guerras que os homens querem travar. Jesus veio para nos salvar. Ele veio oferecer o alimento que nós precisamos, o pão que vem do céu. E por isso que os versículos seguintes aqui dessa passagem, versículo 22 em diante, nós temos a descrição aqui, os diálogos de Jesus com os judeus, falando que ele é o verdadeiro maná, o maná que veio do céu. A maioria das pessoas, vendo aquele milagre de Jesus, quiseram proclamar o rei. E o que foi que Jesus fez? Se afastou delas, versículo 15. No outro dia, muitas daquelas pessoas que viram o sinal da multiplicação dos pães e peixes, o procuravam novamente. E o versículo 26 vai dizer que eles procuravam a Jesus com o intuito de ter mais pães para se fartarem. Versículo 26 ele diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Comestes dos pães e vos fartastes. O que é que eles estavam procurando em Jesus? O pão. Eles queriam o que de Jesus? Comida. Eles queriam o que de Jesus? Satisfação material. Imediata. E, meus irmãos, Jesus desencoraja aquele povo que busca por comida. Não que comida seja algo ruim, mas encoraja-os a buscar uma comida que não perece, uma comida que é eterna. Por isso que ele diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Isso é espetacular, irmãos. Mas, com isso aqui, é importante a gente dizer que nós não devemos procurar por aquilo que Cristo pode nos dar, como os bens materiais. E quantas pessoas não estão procurando Jesus para isso? Quantas pessoas não estão procurando em Jesus aquela pessoa que pode me dar coisas que eu preciso agora? Bens materiais que eu preciso agora. Quantas pessoas não estão procurando em Jesus a fonte de um emprego? Quantas pessoas não estão em igrejas atrás de um emprego? Isso tem um monte. Tem um monte de pessoas assim, procurando em Jesus alguém que pode dar um emprego, alguém que pode dar dinheiro para pagar as dívidas. Procurando em Jesus uma casa própria. Procurando em Jesus uma empresa, ou uma bênção para os seus negócios. Procurando em Jesus uma libertação de um vício. Procurando em Jesus várias outras coisas. Sendo que essas coisas em si não são ruins, não são sem importância, mas essas coisas são como um alimento perecível. Elas se acabam no instante. Elas acabam. E Jesus censura aquelas pessoas que procuravam porque eles estavam atrás do que Jesus podia dar. Como a comida, como aquele pão que Jesus multiplicou. Olha como ele é libertador. Jesus veio para trazer justiça social, foi isso? Não foi isso. Ele fez justiça social, inclusive.
Mas não foi por isso que ele veio. É isso que muitas pessoas não entendem também. Jesus diz para eles que eles deveriam procurar uma comida que não perece, uma comida que nutre eternamente, uma comida que satisfaz plenamente. E ele diz no versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece. Aí os judeus fazem uma pergunta para ele no versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizar as obras de Deus? Meus irmãos, fica parecendo aqui que eles estão perguntando outra coisa que não tem nada a ver. Mas Jesus disse, trabalhai, não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. Foi isso que Jesus disse, versículo 27? Aí no versículo 28 é como se eles estivessem perguntando, onde a gente vai arrumar esse trabalho? Que dá uma comida que não perece, que subsiste para a vida eterna. Que faremos para realizar essas obras de Deus? Todos sabemos que para comer é necessário o quê? Pegar na colher, né? É necessário trabalhar. É isso? Para comer é necessário trabalhar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, disse que quem não quiser trabalhar, não coma. E Jesus disse àqueles judeus que trabalhassem pela comida que subsiste para a vida eterna, e não pela que é perecível. E quando eles questionam como realizar esse trabalho, ou que faremos para realizar as obras de Deus, eles estão falando dessa pergunta, disso que Jesus falou. Trabalhem pela comida que perece, que não perece, aquela que subsiste para a vida eterna. Esse, entre aspas, trabalho, que Jesus disse, trabalhem pela comida que não perece, esse trabalho não é bem um trabalho. Porque quem executou esse trabalho de verdade foi Deus, enviando o seu Filho ao mundo. O versículo 29 vai dizer que não é bem um trabalho. Jesus estava usando uma figura. Não é bem um trabalho. Porque a obra de Deus é esta, versículo 29. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Esse é o trabalho. Qual é o trabalho? Crer. O trabalho que nós temos para realizar em prol do Senhor Deus é crer. Eu quero uma comida que subsista eternamente. Como é que a gente faz esse trabalho, Jesus? Jesus disse, creia. É só crer. Esse é o nosso trabalho. Crer que Jesus é quem ele diz ser. O Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas os judeus, como a gente leu hoje com Pablo em 1 Coríntios, os judeus buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria, mas os judeus buscam sinais. Lembra disso? Pablo leu. Parece que a gente combinou, né? Mas não. Os judeus buscam sinais. Eles logo fazem a pergunta. Mas veja, versículo 30. Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Que sinal você faz para que a gente creia em você como o Filho de Deus? Como o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Os judeus estavam acostumados a ver, na história, né? Acostumados a ver os sinais de Deus. Desde os tempos do Gênesis e decorrer da história, eles estavam acostumados a ver os sinais de Deus, os sinais visuais. Um desses sinais que eles viram foi o maná, né? O maná, na peregrinação no deserto, rumo à terra de Canaã. É por isso que eles dizem no versículo 31, os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ele está dizendo, olha, Moisés nos mostrou um sinal. Moisés mostrou que
Moisés mostrou que ele era um servo de Deus. Moisés mostrou que ele era um enviado de Deus, um libertador de Deus. Ele demonstrou isso. E o maná foi uma das provas disso. E aí Jesus questiona, no versículo 32. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Aliás, Jesus rebate, né? Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Porque o que eles dizem no versículo 30 e 31 sugere que, como eles eram seguidores de Moisés, né, da lei de Moisés, os judeus, Moisés era um profeta de Deus autêntico. Porque os sinais demonstravam isso. Mas e Jesus? Que sinal ele tem? Por isso que Jesus diz no versículo 32, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi. E de fato não foi. Quem foi que deu? Deus. Por isso que ele diz, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Agora perceba que Jesus não disse, o verdadeiro pão do céu, quem deu foi o Pai, né? Quem deu. Embora a resposta também contemple isso. Mas ele diz, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá hoje. O verdadeiro pão do céu, o verdadeiro maná de Deus, é dado hoje. O meu Pai vos dá hoje. E é óbvio, quando a gente lê, é óbvio que Jesus está falando dele mesmo. Deus é quem vos dá o verdadeiro maná. Com isso, Jesus quer dizer também que aquele maná, não é que aquele maná é mentiroso. Não, era verdadeiro. Eles comiam e enchiam o bucho. Ficavam satisfeitos, era verdadeiro. Não era mentiroso. Mas quando Jesus diz que ele é o pão verdadeiro do céu, é que, em termos práticos, né? É um pão que não tem prazo de validade, que não satisfaz num dia e a gente precisa no outro. Não é desse pão. Que ele satisfaz de uma vez por todas. Todas as reais necessidades de quem tem. De quem come desse pão. Ele sacia não só a fome, mas ele sacia a sede também. Não é aquele pão que você come e logo quer um copo d'água para poder... Eu lembro de uma vez que a gente foi comer em algum lugar e a comida era pouca. Viu, Marcelo? A comida era pouca, eu fiquei agoniado. E eu estava com muita fome, enfim, eu tenho comido muito. Mas eu lembro que a comida era pouca e vai demorar para vir outra rodada, vai demorar muito se a gente for pedir mais. E cara, a comida. Aí pronto. Para satisfazer, eu tive que tomar bastante refrigerante para me sentir saciado. Bastante refrigerante. Refrigerante 2 litros, acho que eu tomei 3 litros. Mas eu comia assim, era pouca comida, não ficava, a fome que eu estava aqui não ia me satisfazer de jeito nenhum. Né? E Jesus é o pão, né, que satisfaz a fome e a sede. Mas os judeus, mais uma vez, não entenderam. Os judeus não entenderam. Ele disse, o pão verdadeiro que desce do céu, o Pai vos dá. E ele diz no versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha só, Jesus mais uma vez, usando termos claros, né? O pão verdadeiro é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Que pão é esse? Ele está falando dele mesmo. Só que os judeus, no versículo 34, eles dizem, Senhor, dá-nos desse pão, dá-nos sempre desse pão, Senhor. Eu quero esse pão. Eu não sei se na mente deles, eles realmente estavam pensando num pão, assim. Senhor, pois, que pão é esse? Que padaria é essa, Deus? Porque, eu como pão francês, é legal, o carioquinha, o pão, lá no Ceará, né, na minha região, pão aguado. Eu como o pão carteiro, eu como o melhor pão da minha vida, o pão de coco da padaria Pão da Vida, lá de Barbalha. Tem tudo a ver, né? Foi inspirado agora.
O pão da padaria do seu Expedito, né, que faleceu há poucos, e a dona Maroli, a esposa, também. Aí o maior pão assim que eu já comi foi o pão de coco de lá, né? E quando eu vou elogiar a Elaine, eu disse: Elaine, você é o meu pão de coco da padaria do seu Expedito. Pronto, ela se senta, ó, se senta coisona. Mas é um pão de coco que era maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu nunca comi um pão de coco, eu ainda não achei um pão de coco interessante como aquele. Era muito bom, e era barato na época. E talvez os judeus estivessem pensando em algum pão assim, né? Alguma coisa nesse sentido. Senhor, dá-nos sempre desse pão, eu quero esse pão. Vocês lembram Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó? Jesus disse: olha, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Aí a mulher samaritana: Senhor, dá-nos de beber dessa água. Jesus fala assim, usa umas figuras de linguagem, metáfora, e as pessoas ficam meio assim, Senhor, como assim, Senhor? Os nossos pais sempre nos deram dessa água aqui, da água do poço de Jacó. Como assim? Aí Jesus diz: quem beber dessa água sempre vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Senhor, que água é essa? É a água da vida. Puxa, como assim, Deus? Aí Jesus disse: olha, o pão que desce do céu, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão, Senhor. Onde é que a gente encontra? Quanto é o peso? Aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E a declaração é forte porque ele está falando para os judeus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu sou o maná que desce do céu. O maná verdadeiro, diferente daquele maná. E a gente vai ver Jesus fazendo isso várias vezes, quando ele diz que é a porta, o pastor, o bom pastor. Quando ele diz que é a videira verdadeira. Irmãos, quando ele diz que é a videira verdadeira, aquilo é para chocar os judeus. A gente vai ver sobre isso em João capítulo 15. Eu sou o pão da vida. Eu sou o maná da vida, o maná verdadeiro. Aí ele diz: o que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Jesus é aquele que mata a fome e a sede. Como é que ele mata a nossa fome e a nossa sede? Ele falou que os judeus o viram, né? Ele viram o sinal de Deus, versículo 26. Ele diz assim, ó: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eles viram o sinal, mas eles não creram em Cristo. E se você quer que todas as suas verdadeiras ansiedades, expectativas sejam satisfeitas, a sua fome, a sua sede de satisfação sejam plenamente realizadas, então Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você necessita. E você precisa crer nele, colocando toda a sua confiança, a sua esperança, a sua alegria nele. Quem come desse pão não tem mais fome neste mundo. Não tem mais fome neste mundo. E esse pão da vida, meus irmãos, ele nos dá algumas garantias. No versículo 37, ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Uma das coisas que o pão da vida nos garante é segurança. Segurança. Esse pão é bastante nutritivo, mas nos garante segurança. A segurança aqui, meus irmãos, está aqui nessas palavras, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Esse não vai se apartar de mim. Esse eu não vou lançar fora. Esse é meu, o Pai me deu. Esse é meu. Então é segurança de vida, de salvação. Ele diz no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade.
e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, isso aqui é fantástico. Porque tem crentes que morrem de medo de perder a salvação, né? Ah, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu peco, pastor. Eu ainda peco, infelizmente, pastor. E eu digo, ô irmão, eu também, ó. Eu sou um pastor pecador, você me perdoa? Porque eu sou pecador. E você é assim, até aquele dia. Algumas pessoas têm um medo assim de confiar nas promessas de Deus. Ele diz: quem come desse pão jamais terá fome, jamais terá sede. E eu lhe dou segurança de que jamais o lançarei fora. E ainda mais, no versículo 40 ele diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, todo que vem a Jesus e crê em Jesus tem a vida eterna. Ou seja, nós podemos viver a vida de Deus, a vida de Cristo, hoje e sempre. Hoje e sempre, vivendo a vida de Deus. Então, meus irmãos, Jesus é aquele pão da vida, o maná da vida, que plenamente satisfaz o coração humano. Ele traz perdão para os nossos pecados. Todo aquele que se achega a Ele, crê nele, pode ter essa confiança, essa segurança e a vida eterna. Jesus veio para satisfazer uma necessidade que nós temos de Deus, mas que a gente não consegue por nós mesmos. Por isso que eu e você precisamos de Jesus. E nada mais pode ter valor na sua vida, na minha vida, a não ser Jesus. Ou por meio de Jesus. Jesus é suficiente para nos fazer felizes, para nos satisfazer a vida. Mas você só vai compreender isso se houver arrependimento dos seus pecados. Se você confessar os seus pecados a Deus e crer nele como único e suficiente Salvador de sua vida, que deixou os céus, foi enviado por Deus como o pão que desce ao mundo e dá vida, para saciar a fome e a sede de todo aquele que nele crê. E se você crê nele agora, você que está nos ouvindo aqui da internet, se você crê nele agora, exatamente agora, ele te garante a salvação eterna dos seus pecados, a segurança eterna. Você não vai deixar de ser filho de Deus e a vida eterna. Veja que é um pão que satisfaz para todo sempre. Conhecer sobre alimentos não traz nenhuma saciedade. Não é verdade? Eu gosto muito de ver canais de cozinha, né, de gastronomia, né, culinária, no YouTube. Eu gosto muito. Aqui e acolá eu faço alguma receita, especialmente aquelas que são mais baratas, né? Todas as receitas que o pessoal faz que é muito caro. Especialmente com carne, viu, Marcelo? Marcelo postou uma foto aí que eu me senti um pouco ofendido, né? Senti um pouco ofendido. Faltou, como é que eu digo? Como é que o pessoal fala aí fora? As feministas falam. Faltou sororidade. Sororidade. Tô brincando. Mas eu gosto muito de ver esses vídeos, né? E o que eu percebo assistindo vídeos de culinária ou aprendendo sobre comida, especialmente quando a pessoa está com fome, não sacia. Estou com fome, eu vou assistir um vídeo de Rita Lobo cozinhando. Estou com fome, eu vou procurar aqui uma receita de Ana Maria Braga para eu olhar, só para olhar.
Ah, eu sou um nutricionista e entendo de comida. Isso não sacia a fome. Conhecer não sacia. Da mesma forma, irmãos, amigos, não basta saber quem é Jesus. Isso não sacia a fome de ninguém. Não satisfaz ninguém saber quem é Jesus, conhecer Jesus. É necessário se alimentar de Jesus. É necessário comer deste pão. Isso é uma figura para crer nele. É necessário se aproximar dele e crer. Você precisa não apenas conhecer, mas precisa tê-lo em seu ser. E você pode ter uma certeza que se você crer nele, ele é bom em receber pecadores. E ele está pronto a te receber também. Ele me recebeu, eu sou um pecador. Ele recebeu muitos aqui. E se você crer nele, você pode ter a certeza plena de que ele estará de braços abertos para satisfazer a sua maior necessidade, que é receber o perdão de Deus dos seus pecados. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a nos apropriarmos dessa verdade e vivermos satisfeitos, felizes, com o pão da vida que nós temos em nosso coração. Amém.